Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de Eu 2020. acho engraçado, eu achei até pertinente um certo tempo pensar que a arte tinha um fim em si mesma, mas eu acho que nada que sai da gente tem um fim em si mesmo, tem algum propósito com a nossa existência no tempo que a gente vive. A gente materializa muitas coisas, desviando da profundidade daquilo que a gente produz, que a gente pode pensar, conversar, para além de criar, de produzir materialmente um objeto, de ter um retorno financeiro por aquilo. E isso também recai na nossa sociedade, na estrutura como um todo, que desvaloriza isso, desvaloriza a si mesma e vive um estado de crise político, social, moral. Uma sociedade que se reconhece, que desvaloriza a própria arte. No centro da tela, aceita a estética. Fotografias de várias pessoas pelas ruas compõem o fundo. Em primeiro plano, homem preto jovem de barba rala e bigode. Ele usa uma camisa amarela e pequenos brincos Eu redondos. sou Atrás dele, um fundo Marcelo azul. Martins, tenho 24 anos, estou pelo mundo fazendo fotografia, escrevendo, buscando o encontro com pessoas, que eu acho que poesia, a fotografia, estudo da literatura, que eu também sou professor, sou formado em letras, que isso tudo para mim faz sentido com o encontro. Eu acho que o início ele tá, assim como para muita gente, como um receptor. Receptor, mas que ao mesmo tempo também produz alguma coisa, aquilo que a gente entende, né? Da falta de compromisso, pensando a diversão por si mesma, para se sentir bem. Meu encontro com a Ellen também aflorou tanto a minha vontade de escrever quanto a, a fotografia, fazer fotografia, porque eu acho que foi ela a primeira pessoa que me, me disponibilizou uma câmera profissional. E certo que a gente tira foto com celular e tudo mais, mas era diferente porque você possuindo, tocando um equipamento de qualidade, um equipamento bom de fazer aquilo, você se sente já como alguém já no ramo, já fazendo aquilo. É, Lá por volta de 2016, que a gente se encontra e a gente desenvolve tudo que a gente gosta, porque a gente viveu um período de greve na universidade que também, aquela palavrinha chata, né, foi um ócio criativo, né? A gente acabou produzindo muita coisa, fazendo foto na cidade toda, aqui em Xeramobim, Quixadá também. A gente tinha encontro na universidade só para estar escrevendo, a gente aproveitava e fazia poemas também, a gente tinha um grupo de criação literária. Fotografia de uma praça. Destaca-se no centro um Ford Corcel 2 vermelho. Quando eu morava em outra casa, a, eu acho que a primeira música que eu tenho lembrança é do Vida Louca Parte 1. Eu nem sabia, nem conhecia o grupo, os Racionais, nem, nem conhecia outras músicas e tal, mas representa muita coisa pensando o que eu sou, o que eu iria vir a ser. Não que eu tenha continuado escutando ao longo de todo o meu crescimento, Racionais. Tive um reencontro no período que eu amadureço. E nesse amadurecimento, nesse crescimento
físico, no passar do tempo e tudo mais, eu tenho esse reencontro com o rap de uma forma geral como um espaço que eu me reencontro. E de certa forma reencontro aquele meu eu criança que já vivia aquelas coisas todas que tá naquela letra, né, de outra forma, né, porque ele é uma história, né, bem específica, mas que os Racionais colocam naquelas letras. Então, esse reencontro é muito significativo para eu entender aquilo que eu estava me tornando, né? Ali pelos 17, 18 anos. Eu acho que isso tudo vai se entrecruzando, vai fazendo esse laço, vai fazendo essa linha, vai fazendo um tecido. Eu acho que nesses encontros de uma negritude que é resultado de um amadurecimento, mas ao mesmo tempo um reencontro com a infância, de muito desejo, do encontro com o lúdico, que agora, como eu falei no início, né, é essa continuidade. Quando se fala de referência mesmo, a primeira pessoa que eu penso é na minha avó. O que tem a ver tua avó com tua arte? Tem tudo, né? Porque quem ajudou minha mãe a me criar foi ela. E quando a gente pensa em criação, a gente não pode pensar só de uma forma de não deixar alguma coisa faltar. Mas eu acho que, sobretudo, a filosofia mesmo. É uma coisa muito sutil que a gente não percebe, mas falando da minha experiência mesmo, né? O que é que para mim faz sentido? O que é ser verdadeiro? O que é ser real? Tudo isso que está no que eu produzo, que direciona aquilo que eu produzo, como eu me relaciono nos trabalhos, no meu dia a dia, passa por esse lugar, passa por essa pessoa. Ela me transmitiu um compromisso com a verdade com os outros, e com os outros também esse ser solidário. E eu penso que no processo tanto de escrita quanto fotográfico, quando a gente faz fotos de outros pretos, a gente se coloca num lugar de beleza, de destaque. Quando a gente pensa esse coletivo, tanto na escrita também, na denúncia, numa fala, numa escrita sobre o nosso cotidiano, quando a gente desenvolve aquilo que a gente quer pensando a nossa coletividade, não tem como a gente não tá retornando para esse início, para essas nossas referências. Se a gente for rever essa frase dentro da nossa experiência é muito pessoal, muito particular também enquanto grupo, enquanto coletivo. E esse lugar de fazer arte é negado ou colocado como inalcançável pra gente. Quando há muitos anos, muito tempo, a gente já está fazendo arte e a gente não precisa que alguém chegue e diga que aquilo é arte. Mas a gente vive esses conflitos. Corpo de homem preto de shorts, sem camisa, faz movimentos com os braços e pernas simulando o homem vitruviano de Da Vinci. Estava conversando com a Ellen sobre o trabalho que a gente está fazendo com mulheres negras feirantes. E ela vai participar de um seminário que ela vai colocar a seguinte questão: a produção artística também no contexto da agricultura familiar, de base agroecológica, porque
a gente já se encontra nesse lugar de fazer arte, já não é tão estranho pra gente. Mas eu parei para pensar, né? Por que a gente também não pensa uma agricultura fazendo arte? Né? A gente enraiza ela nessa produção de alimentos agroecológicos que são fantásticos, são necessários, que vêm de tradição ancestral africana também e indígena, mas a gente, por ser do interior, por ser preto, são vários fatores, né? Vem de fora, sai de dentro também, essa perspectiva de se enraizar enquanto sujeito que não faz arte, enquanto que eu penso que a arte dá muito sentido à nossa vida. Anti-herói ou antídoto, escrito No e momento em que me interpretado por insiro na Samuel tela, Maciel. já não sou mais aquele que aparece. Não deixo de ser o que sou, um homem negro. Tela em efeito negativo. Um homem de costas coloca as mãos na cabeça como em rendição. O trabalho permeia o mundo, como me permeia, como me atravessa. Eu gosto de pensar na minha vontade, né? Porque o que me motiva é criar, produzir, no sentido profundo da palavra, querendo realmente também inovar, mas criar algo que não existe. Eu penso minha arte muito próxima de cada linguagem, daquilo que ela pode ir além. O texto, o que ele pode trazer de imagem, e a imagem, o que ela pode trazer de poético. Tem um trabalho que eu gostei bastante de fazer e que eu fiz enquanto esperava a Ellen numa consulta, que foi ano de 2045, que trata-se de um homem negro, trabalhador, num futuro bem próximo, que se vê encurralado pelo seu trabalho, ao mesmo tempo que esse trabalho é o meio que ele consegue para suprir a sua existência de uma forma básica, né? Ter casa, ter alimento, essas coisas. Que, ao meu ver, não está muito distante do presente. E a gente tem trabalhado, tem pensado essas perspectivas de uma forma no cotidiano, sem tanta teoria, e com teoria também. Eu ouvi ou li alguém falando que quem tem domínio sobre o passado determina como vai ser o futuro. E quem domina o presente também tem esse domínio sobre o passado. Essa relação entre tempos. A gente tem pensado, e dentro do meu trabalho eu também procuro ter o domínio do passado, né? O domínio no sentido de entender a história, tudo aquilo que aconteceu da maneira mais fidedigna e digna do que a história foi, do que aconteceu na história. Mas falando de trabalho, né? Porque isso está dentro do meu trabalho. Eu tenho pensado isso. Talvez até por isso que eu não produzo em tanta quantidade. Porque para mim eu não sei nem se é uma gestação. Instagram, Mas amadurecimento de samu.el.maciel. que está junto com o amadurecimento da minha vida, do meu corpo, das minhas vivências. Fazer poesia é como catar feijão. É um processo muito delicado. Você tem ali na sua mesa, onde você está catando feijão, uma parte que presta, outra que é mais ou menos, outra que não é tão boa.
E dentro desse processo eu tenho alguns textos já dessa época e eu tô nessa vibe de pensar muito fotografia e o texto, até porque naquilo que eu escrevo, o visual, o sensorial me, me instiga. Eu quero fazer sentir no corpo, para além da cabeça também. Direção: Alan Avelino. Coordenação: Quinaia. Edição: Samuel Maciel. Fotografia: Ellen Andrade. Roteiro: Túlio Eduardo. Legendagem: de Alan Felipe. Audiodescrição: Milena Santos. Ressonância Preta: Casalgueiro. Locução de audiodescrição: Milena Santos. Um voo muito próspero pra gente. E eu não consigo ver um voo próspero para mim sozinho, porque não vai fazer sentido para mim. Eu não, de fato, não me sentiria bem. E é isso. Eu acho que esse momento serve de demarcação pro que vai acontecer. Eu não preciso nem dizer muita coisa que vai acontecer, mas só que quando alguém no futuro estiver vendo isso, ela vai se dar conta do que aconteceu já.